Vamos cantar então agora com toda alegria no coração, com toda animação. E vamos começar uma semana muito especial, que é a semana de oração. Vamos lá então. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Ó, as palmas estão firmes, ó. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Afina essas palmas aí, hein? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos lá, só as meninas. Agora os meninos. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. 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 Aê! Muito bem, vamos para a segunda música. Ó, as palmas ficaram desafinadas, tem que ser palma afinada, hein? Vamos lá então, vamos cantar mais uma. Vamos ouvir agora a segunda música. Vamos ver se você conhece essa música aqui agora. Vamos ver quem tem animação agora com alegria. Vamos lá, Yasmin, vamos cantar, hein, Yasmin? E os perigos muitos são. Vamos lá. Não é o meu lugar, eu vou para aquele lá. Muito bom. Vamos lá, galera, todo mundo cantando, hein? O vento é forte, o mar feroz é tão pequena embarcação. Mas vou remando até o porto eu encontrar. Eu vou rumo àquele lá. Quero ver agora bem afinado, hein? Tá bonito. E o céu é azul. As ruas são de puro ouro. E o mar de cristal. Bem bonito agora, vamos lá, todo mundo. Bom país, eu serei feliz. Muito bom. Vamos lá. Acompanhar, ganhe, venha já. Mas se não vem, se não com sua vez. Vamos lá. Eu vou rumo àquele lá. Só as meninas, bem bonito agora, vamos lá. Pois as flores nunca murcham e o céu é os meninos também, vamos lá. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal. Vamos lá, bem bonito agora, ó, ó. Para casa eu vou, com saudade estou, deste lindo lar, desse bom país, eu serei feliz. Muito bom, muito bom. Rumo àquele lar eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Vamos lá. Meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Para sempre ser feliz. Vamos lá, bem bonito. E o céu é azul. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal.
Para casa? Para casa eu vou. Vamos lá. Com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Vamos lá, galera da coreografia aí também, hein? Tá bonito. Para casa eu vou, vamos lá, mais uma vez. Com saudade estou desse lindo lar, esse bom país, eu serei feliz. Oh, oh, oh. Vamos lá. Vamos agora cantar a nossa música tema da nossa semana. É isso aí, ó. Alguns alunos sabem e aqueles que não sabem ainda vai aprender hoje, hein? Com os pés na terra e os olhos no céu eu vou. Quem sabe essa música? Quem sabe? Ok. Vamos lá, essa é a nossa música tema, hein? Então aprenda essa música aí. Vamos lá então. Vamos cantar juntos? Nós almejamos outro lar, o novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar. E enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. O coro é bem bonito. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Repete. Eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Agora só as meninas. Vamos lá então? Bem bonito, meninas. Um novo dia surgirá. Tá bonito. Quando Jesus aqui voltar, todo pranto findará. Agora os meninos comigo. Vamos lá, meninos. Não mais tristeza, não mais a dor. Lá reinará o amor. Finalmente verei e adorarei o meu rei e meu salvador. Todo mundo junto agora, vamos lá. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou, e você? Eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Mais uma vez. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. E você? Eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Amém, amém. Muito bom. Vamos sentar então. Nesse momento, quero convidar a professora Marines para orar conosco. Fazer uma oração. A Pró vai fazer uma oração agora por nós. Então, nesse momento, de forma silenciosa, vamos agora para um momento de oração, tá bom? Querido Deus, hoje começa uma semana muito especial, a semana de oração, onde teremos um encontro contigo. Que a cada dia da semana, o Senhor Jesus possa falar ao nosso coração. Que os nossos familiares sejam abençoados por Ti.
e que essa capela, chuvas de bênção, recaia sobre cada aluno, sobre cada professor, em nome de Jesus. Amém. Olá. Estou aguardando. Ainda estou aguardando aquela boa e linda educação que seus pais te deram, de que quando uma pessoa está à frente falando, você deve ouvir. Sabe aquilo que papai e mamãe ensinam desde que vocês são pequenininhos? Que quando alguém fala, a gente tem que parar para ouvir? Estou aguardando vocês me provarem que aprenderam. Muito bem. Está melhorando, mas ainda tem gente conversando. Ainda tem gente se distraindo, do 7º ano B. Tem um pessoalzinho do 6º ano ali se distraindo também. Está quase bom. Mas ainda tem gente do 9º ano, do 8º B, desculpa, do 8º B de conversa. Isso. Se chamar pela turma não adiantar, eu chamo pelo nome, viu? Agora sim, agora eu gostei. Gente, hoje começa a nossa semana, que talvez não para você, mas para o 8º e o 9º ano, a semana mais esperada ou não, do musical O Grande Conflito. O musical O Grande Conflito foi uma ideia que surgiu em 5 minutos na sala dos professores durante um intervalo. Simples assim. Vocês ganharam o livro O Grande Conflito e a mente rápida dos professores girou em 360 graus em 5 minutos de um intervalo lá na sala dos professores, e tudo isso aqui foi pensado. Os professores que se envolveram para fazer essa semana foram os professores de História, de Artes, Redação, Religião, Inglês, Português. Esqueci de alguém? Não esqueci. Eles precisaram, desde o 2º bimestre, ler o livro Grande Conflito, preparar uma síntese, apresentar um seminário, depois escrever um roteiro, determinar no roteiro música, figurino, cenário, tudo. Escrever tudo. Findou o 2º bimestre, iniciou o 3º bimestre. Agora eles precisaram fazer ajustes, correções, marcação de palco, definições de músicas, se seriam aquelas ou outras, trocar, acrescentar, tira daqui, tira dali, coloca isso. Foram muitos ajustes que foram feitos, muitos ensaios, várias aulas. Demandou muito tempo, demandou muito trabalho. Tivemos que ficar aqui fora do horário de aula, ensaiando, algumas vezes eles sozinhos, outras vezes com o professor acompanhando. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque se tem uma coisa que eu acho indispensável, é a valorização do trabalho de alguém. E os colegas de vocês tiveram muito trabalho. E para vocês que são 6º e 7º ano, a vez de vocês vai chegar. Então entendam uma coisa. A palavra de Deus diz o seguinte: que você só deve dar aos outros aquilo que você também quer receber de volta. Então eu peço a vocês que ainda estão brincando fora de hora, esse 4º banco aqui, e um banco que está lá no fundo, vocês que ainda estão com brincadeiras, não é para olhar para trás não. Vocês que ainda estão de brincadeira, eu peço a vocês que quando os colegas de vocês estiverem aqui à frente, apresentando o seu musical, que vocês foquem na mensagem que eles têm para passar. Tem uma história que vai ser narrada durante toda essa semana. Cada dia, capítulos diferentes do livro Grande Conflito que você recebeu de presente no início do ano. Vai ser relatado aqui, de forma resumida, é claro, sintetizando as partes que julgamos ser as mais importantes. Valorize o trabalho dos colegas de vocês.
Concentrem-se na mensagem. Tentem não ficar buscando motivos para rir de um aqui, de outro ali. Tentem ser educados, gentis e valorizar o trabalho deles. Imaginem-se, porque isso vai acontecer, sendo você aqui. E como você gostaria que as pessoas reagissem. Faça o mesmo. Eu tenho certeza que se fizermos dessa forma, essa semana será inesquecível. Vai ser uma semana que vai marcar para sempre. Tanto para quem está apresentando, tanto para quem está assistindo. Essa semana é a semana, então, do musical O Grande Conflito. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Vocês, no grupo dos pais, foi enviado agora, nesse instante, um link, porque será transmitido ao vivo. Você aí no seu banco também estará aparecendo ao vivo, porque a câmera está ali atrás. Ela pega a igreja inteira. Ok? Então lembre-se, seu pai está te vendo de casa. Tá bom? Só que não tem semana de oração sem brinde, né? Não tem. Então o pastor vai assumir agora aqui rapidinho para presenteá-los com uns brindezinhos. E na sequência teremos o início do musical com a abertura com a Pró de Célia. Venha, pastor. Muito bem, meus amigos. Então, como vocês já perceberam, começou a nossa super, hiper, mega semana de oração. Então, você vai lá no seu Instagram e vai marcar essa semana de oração, marca o Instagram do Colégio Adventista em Salvador, beleza? Então, ao longo do programa, faça suas fotos, posta a foto e coloca lá a hashtag Educação Adventista, coloca ali. Gente, nesse momento, nós vamos ter um sorteio. Olha que coisa legal. Amanhã o sorteio vai ser pela lista de chamada, mas hoje o sorteio vai ser um pouquinho diferente. O sorteio de hoje, eu não sei se no nosso meio tem alguém fazendo aniversário, mas se tem alguém fazendo aniversário, acabou de ganhar um presente, é só vir buscar. Tem alguém aqui no nosso meio? Tem? Cadê? Eita, coisa boa! Vem pra cá, vem pegar o seu presente. Ó, a mesa aqui está cheia de presente bom, viu? Pode vir escolher. Vem escolher, vem escolher. Tem mais alguém fazendo aniversário hoje? Quem é? Você? Tá fazendo? Pode vir. Pode escolher aqui. Olha que coisa, pode escolher o que você quiser nessa mesa, viu? Olha que coisa boa, fazendo aniversário, ganhando presente, sem passar pelo sorteio. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Tem mais alguém fazendo aniversário? Mais alguém fazendo aniversário? Vem cá, vem cá. Parabéns pra você, viu? Parabéns. Ó, fazendo aniversário hoje, ganhando presente. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Parabéns pra você, viu? Aproveite o seu aniversário na semana de oração. Coisa boa. Muito bom, muito bom. Então nós tivemos o primeiro ganhador da semana, mas agora a gente vai ter mais um ganhador, tá certo? A pergunta é a seguinte, eu tenho uma pergunta bem difícil e quem quiser responder vai ganhar. Agora sim, é bem difícil mesmo, tá certo? Quem quer responder? Vem cá responder. A mão dele suspendeu mais rápido. Vem cá, vem cá. Tá preparado? Preparado para a pergunta? A pergunta é a seguinte: hoje, no Colégio Adventista de Salvador, nós estamos começando o quê? Semana de oração. Aê! Pode escolher, meu amigo! Que pergunta difícil. Amanhã tem mais, tá bom? Então não faltem. Amanhã espero você nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. Nesse momento, vamos agora ouvir uma música especial.
Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Eu preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo. Quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Eu vou. A luz irrompe as trevas. No princípio, tudo era perfeito. O brilho do Senhor era um manto que cobria a humanidade. Mas as trevas bloquearam essa luz. E agora? O que seria de nós? O que poderíamos fazer? Estaria tudo perdido? Haveria alguma maneira de a luz irromper as trevas? Na história do grande conflito, a maior evidência presente é do amor de um Deus gigantesco, capaz de superar toda e qualquer expectativa para ir em busca de salvar aquele que se perdeu. Conheça agora o começo dessa linda história de amor e guerra.
antes da entrada do pecado no mundo, Adão e Eva viviam em comunhão aberta com o seu Criador. Mas, no entanto, a partir do momento em que nossos primeiros pais se separaram de Deus pela desobediência, a raça humana foi privada deste grande privilégio. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu coração. Jesus chorava por conta dos milhares de condenados em Jerusalém. Te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Que pedras é. Que pedras enormes. Que pedras enormes.
Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi. Queriam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Antes de ascender aos céus, Jesus alerta os discípulos quanto à perseguição por causa de seu nome. Foi assim com os valdenses. Paulo declara que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, por que a perseguição parece estar adormecida? O único motivo é que a igreja se conformou ao padrão do mundo e por isso não desperta oposição.
valdenses não se intimidavam com a perseguição e prosseguiam espalhando a mensagem. Há tempo atrás, levados eram a reis cruéis, seriam mortos sim, se não negassem Cristo Jesus, o Salvador. Mas cada um escolheu morrer para o Filho de Deus jamais negar, como um coro de anjos a cantar. Posso até ouvir suas vozes ecoar. Ao Cordeiro juro ser fiel de coração, de todo ser, os seus mandamentos seguirei. Ao Cordeiro juro ser fiel. Os anos vêm, os anos vão, Cristo e sua causa vão vencer, e é chegado o tempo de decidir, rejeitar o mundo e abraçar a cruz. Vivamos, pois, a vida aqui para aquele que morreu por nós, até Jesus voltar pra nos buscar. Cantaremos nós com coragem e vigor. Ao Cordeiro juro ser fiel de coração, de todo ser, os seus mandamentos seguirei. Ao Cordeiro juro ser fiel, ao Cordeiro de Deus que me salvou, que em meu lugar se entregou. Os seus mandamentos eu seguirei. Ao Cordeiro juro ser fiel. John Wycliffe deu continuidade à pregação das verdades bíblicas. Foge veloz, mas longe, Tendo defendido a verdade por toda a sua vida, foi ceifado e condenado à fogueira. Nesse sentido, foi considerado um dos maiores mártires e tradutor da Bíblia. Outros reformadores surgiram.
Assim surgiu a reforma. Martinho Lutero sempre se destacou em tudo que fazia como principal, sem nenhum temor, a não ser o temor do Senhor. Seu pai queria que ele fosse advogado, mas Deus tinha outros planos para ele. Pode te destruir, e não há maneiras de se negar e tentar impedir o que sinto por ti, porque eu amo a tua lei. Teus mandamentos trazem vida a mim. Senhor, se me deixares viver, seguirei os teus caminhos e farei a vossa vontade.
Podem se sentar. Bom dia. Que história maravilhosa, não é? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu vou só aguardar vocês se silenciarem. Aos meninos aí que fizeram o musical, que maravilha, estou encantado. Cada música, cada apresentação me lembrou muito de um momento muito especial da minha vida em que eu vivi. Eu vou contar um pouco sobre isso para vocês, mas antes quero convidar você a refletir um pouco sobre a maior de todas as sagas do universo. Nenhuma história contada por qualquer que seja o cineasta ou escritor é tão grandiosa, poderosa, tão envolvente e tão comprometedora em relação a mim e a você como esta história. Eu quero começar lendo o primeiro verso que está na Bíblia. O texto diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Olha, parece que faz parte da natureza de Deus, faz parte de quem Deus é. Quando Ele vê trevas, quando Ele vê um lugar com trevas, Ele traz luz, porque Deus é luz. Eu, quando era apenas um adolescente, vivi um momento de muitas trevas na minha vida. Quando eu tinha cerca de 9 anos a 10 anos, meus pais se separaram. E viver experiências dolorosas na família é uma das coisas que mais machucam a gente quando a gente é uma criança ou um adolescente. E foi uma separação muito triste. E chegou essa separação, como resultado dessa separação, com 9 anos eu fui afastado de meu pai. E eu fiquei sem ver meu pai durante os próximos anos da minha infância e da minha adolescência. Então, meu pai era um homem muito especial para mim. E aqueles anos sem a presença dele me fez ficar muito triste com a vida. Muito triste com a vida. Muito angustiado com a vida. Eu ficava pensando como podia ser que houvesse um Deus de amor, porque minha mãe falava para mim que Deus era amor, Deus era bom, todas essas coisas que a gente ouve desde pequeno sobre Deus. Mas eu ficava pensando como Deus podia ser bom se Ele permitia uma tragédia tão grande daquela na minha vida, e se Ele permitia tantas coisas ruins no mundo. Eu ficava olhando para o mundo, as notícias do jornal, guerras. A fome na Etiópia, na época, quando eu era criança, era algo muito forte. Tinha foto de um menino, não sei quantos de vocês já viram essa foto, um menino caído no chão, quase morrendo, esperando para ser comido por um urubu. E aquilo tudo marcou tão forte a minha infância que eu abri mão de crer em Deus. Abri mão de crer em Deus. Então, quando eu era apenas um adolescente, eu falei: eu acho que Deus não existe. E me tornei um agnóstico, né? A diferença entre o agnóstico e o ateu é porque o agnóstico, ele não tem certeza da existência de Deus. E se Deus existe para ele, tanto faz, não faz diferença. O ateu afirma categoricamente que Deus não existe. E nesse momento em que eu abri mão de Deus, minha vida já estava triste,
aí que eu caí em profundas trevas. Porque então ali a vida já não fazia absolutamente mais sentido nenhum. Porque então o que era isso aqui? Era apenas fruto do acaso? Realmente foi porque uma grande explosão, depois bactérias, e eu e você somos frutos desse acaso? E a vida é apenas uma passagem rápida num universo absolutamente sem sentido? E eu tinha todas essas dúvidas no meu coração. E foi quando esse livro entrou na minha história. Esse livro que vocês estão fazendo esse musical e é o tema dessa semana de oração. Esse livro entrou na minha história. Esse livro conta essa história toda dessa saga de Deus na humanidade. E eu quero recomendar a você que leia, viu? Esse livro mudou minha vida, deu sentido à minha existência. Vocês ganharam um, não foi isso? Eu quero recomendar a você que leia. Vai ser o livro mais poderoso que você vai ler na sua vida depois da Bíblia. E uma pergunta que eu tinha no meu coração, que me inquietava muito, e provavelmente deve ter no teu. Era essa pergunta aqui, ó. Olha aqui para mim. Uma pergunta que tinha no meu coração, inquietava meu coração. E que você deve ter no seu, por que existe tanto sofrimento? E por que pessoas inocentes sofrem? E por que um Deus bom permite que tantas coisas ruins aconteçam? E porque parece que enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está olhando de braços cruzados? Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu tinha exatamente essa sensação, até entender o que a Bíblia dizia. E eu quero fazer um passeio bem rápido sobre as Escrituras Sagradas, porque não tem como entender isso sem entender um pouco dessa história. Como eu disse no princípio, havia trevas, Deus fez a luz. E Deus fez esse mundo com muito esmero, cada dia uma coisa, né? Deus fez a luz, depois no segundo dia Deus fez a atmosfera e a terra. No terceiro dia Deus preencheu a terra de vegetação. No quarto dia Ele fez o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia Ele preencheu a atmosfera e os mares com os animais. A cada dia Deus foi tornando esse mundo mais perfeito. E ao final de cada dia, presta bastante atenção nisso aqui. Ao final de cada dia, Ele, depois de examinar a sua própria obra, Ele dizia: é bom, eu vi que isso aqui é bom. Ele foi vendo que sua obra foi ficando cada vez melhor, até o momento em que Ele conclui a sua obra, e a Bíblia diz assim, ó: e Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Veja só, tudo que Deus havia feito era muito bom. E todos nós gostamos de coisas boas. Todos nós. Todo mundo gosta de viver boas experiências, comer comida boa, estar num lugar bom, com boas companhias. Tudo que Deus tinha feito era bom. E Ele fez isso tudo pensando na humanidade, em mim e você. E depois de criar todas as coisas, Deus fez o ser humano, coroando a criação, como uma mãe que, quando ela está grávida, ela vai receber o bebê, então ela prepara o quarto, não é assim? Prepara o quarto todinho, arruma o bercinho, compra ursinhos de pelúcia, plota a parede todinha, ajusta tudo para receber essa criança. Deus fez tudo isso e no final colocou o ser humano. E quando Deus colocou o ser humano, a Bíblia diz aí, no verso 15, em Gênesis capítulo 2, verso 15, o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Antes Deus tinha dito, quando planejou fazer o homem, tenha ele domínio sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todas as coisas.
Então o ser humano foi criado e foi colocado então para governar o mundo. Agora Adão e Eva eram o rei e a rainha deste planeta. Até aí estava tudo lindo, né? Deus colocou Adão e Eva como rei e rainha deste planeta, que era maravilhoso. Mas aí surge um intruso dentro do jardim. Surge um intruso dentro do jardim. Mantém o horário no celular para mim. O horário, deixa eu ver. Surge um intruso nessa história. Gênesis capítulo 3 conta essa situação bem assim, ó. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Preste atenção. Talvez para você soe um pouco estranho um animal criado por Deus está ali falando com a serpente, com a mulher, e tentando convencer ela de se rebelar contra Deus. Mas, se a gente examinar um pouco mais esse texto, a gente vai ver que esta serpente era nada mais, nada menos do que um inimigo disfarçado ali para poder corromper Adão e Eva. A pergunta é, quem era a serpente, né? Em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz assim: a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás. E quem é esse personagem? Será que Deus tinha feito um anjo mau? Porque Deus fez todas as coisas, né? Se você for lá em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia diz lá em Ezequiel capítulo 28, que Deus havia criado esse personagem mesmo, esse ser. Ezequiel 28, versículo 14, diz: você era um querubim da guarda. Sabe o que é um querubim? Querubim é um anjo tremendamente poderoso, o anjo mais poderoso que existe. Ele fica na presença do próprio Deus. Você foi ungido, eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras. Você era perfeito. Deus havia criado um ser perfeito, um anjo poderoso, tremendo, o mais poderoso anjo de todos. A Bíblia descreve a roupa dele como se fosse uma armadura tremenda, feita de ouro, cheia de pedras preciosas engastadas nela. E ele permanecia na presença de Deus. Ele era o chefe do coro dos anjos. E ele cantava e a voz dele era tão linda que todos os anjos paravam para admirar. Só que a beleza dele era tão encantadora que ele próprio se encantou com ela. Então, Isaías capítulo 14 diz o seguinte. Isaías 14 fala assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Ele era chamado de estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. No monte da congregação e nas extremidades do norte me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Escuta aqui, ó. Olha aqui. Aquele anjo perfeito que Deus havia criado, agora decidiu que seria ele próprio Deus, que ele deveria assumir o trono, que ele deveria assumir o governo, que ele era a pessoa mais adequada para governar o universo. E ele então decidiu se rebelar contra Deus. Você já deve ter visto muitos filmes de batalha na sua vida. E já deve ter visto no jornal também guerras. Mas uma guerra como essa, você nunca viu.
esse anjo, convencendo uma parte dos anjos, levanta-se contra Deus e os anjos de Deus e começa uma batalha. Apocalipse, capítulo 12, diz assim, ó, no verso 7. Então estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. A própria palavra guerra no céu soa muito estranho para nós, porque a gente imagina o céu um lugar de paz, a gente imagina o céu um lugar tranquilo. Tem gente até que tem uma imaginação sobre o céu bem infantil, né? A pessoa sentada na nuvem tocando harpa, não é assim. Mas o céu realmente é um lugar de paz. Mas esse dia foi um dia diferente. Esse anjo atrevido levantou-se em rebelião. Ele queria tomar o quê? O trono de Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. E ele se levantou em guerra. Mas Jesus, que era Miguel, entrou em guerra com ele também e não exterminou ele, porque queria dar uma oportunidade para ele. Não exterminou ele, mas expulsou ele do céu. Agora ele estava descontente, triste, infeliz, porque o sonho dele era governar, era ser quem mandava. E agora ele tinha sido expulso do céu. Então volta lá para Gênesis, o seu pensamento, lá no comecinho da história da terra aqui. Esse ser foi expulso. E sabe para onde ele foi? Sabe para onde ele foi? Para a terra, exatamente. Agora ele estava aqui, ó, no jardim. Adão e Eva nunca tinham visto o mal. Ele não tinha experimentado. Lembra que Deus fez tudo bom? Lembra que Deus tinha feito todas as coisas muito boas? Adão e Eva nunca tinham experimentado o mal. Eles não imaginavam que pudesse haver algo tão trágico. Então Eva começou a conversar com a serpente. Você já sabe quem é ela, né? A serpente é este anjo disfarçado. E o que é que ele queria agora? Você sabe o que é que ele queria? Ele não tinha conseguido conquistar o que lá no céu? O quê? O trono. Ele não tinha conseguido conquistar o reinado. E agora o que ele queria aqui na terra? Reinar na terra. Ele queria tomar o governo que era de quem? De Adão e Eva. Ele queria tomar agora o governo que era de Adão e Eva. E como é que ele conseguiria fazer Adão e Eva aceitá-lo como governante? Você sabe como é? Se Adão e Eva, tá certo, se Adão e Eva obedecesse a ele, agora Adão e Eva seria o quê? Servo dele. Se eu desobedecesse a Deus e obedecesse a ele, Adão e Eva passaria a ser servo dele. E foi exatamente isso que ele se empenhou a fazer. A Bíblia diz que ele chegou e falou: é verdade que Deus proibiu você de comer de todas as árvores que há no jardim? E Deus havia proibido eles de comerem de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na verdade, Deus tinha dito: olha, se vocês escolherem comer dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, você certamente vai morrer. Deus falou sobre as terríveis consequências que o mal traria na nossa vida. Tem gente ainda que diz, olha isso, tem gente que diz que é o mal que faz a vida ter graça. Eu não acho isso. Ninguém acha engraçado o dia que você sai na rua com o seu celular, que você terminou de comprar e um cara vem, coloca a arma em você e leva o seu celular. Ninguém acha bom o dia que um dia que você perde um ente querido. Ninguém acha bom o dia de um velório. Ninguém fica feliz porque foi atropelado, porque sofreu uma injustiça, porque foi traído, porque ficou doente. Não existe graça nenhuma no mal. A verdade é essa, não existe absolutamente graça nenhuma no mal. Mas a serpente fez a Eva achar que o mal seria algo bom. Olha só. O verso 4 diz: é certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele,
os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, Adão e Eva, a serpente disse, Satanás disse para Adão e Eva, ó, vocês serão como Deus. Adão e Eva eram governantes aqui, mas agora o inimigo colocou no coração deles uma rebelião. Vocês não precisam de Deus, foi o que a serpente falou. Você não precisa de Deus, foi o que a serpente disse. E até hoje, ele fala a mesma coisa para mim e para você. Você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus, é isso que ele fala até hoje. E achando que se tornaria uma pessoa livre, olha só, porque Eva pensou assim, Adão também, né? Poxa, se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou me tornar mais livre ainda, eu vou ser o governador de tudo, sem precisar de Deus. E achando que seria alguém ainda mais livre, Adão e Eva se tornaram escravos. Se tornaram escravos e, junto com ele, toda a sua descendência. E agora? Agora esse mundo estava perdido, completamente perdido. Deus, ele não podia, ó, presta atenção nesse detalhe, Deus, ele não podia simplesmente ir lá e dizer, sai daí, Satanás, eu vou tomar o governo. Sabe por que ele não podia? Quem era que tinha entregado o governo para Satanás? Quem? Adão e Eva. Tinha sido o próprio ser humano. Deus tinha dado liberdade a eles e eles tinham usado a liberdade deles para se destruir. Então precisava que um homem, um filho de Adão e Eva, recuperasse o governo, restaurasse o governo novamente. Mas homem nenhum poderia fazer isso, porque todos eles agora eram escravos. Apenas um ser humano poderia se levantar e dizer, não aceito isso. Mas eles não podiam porque se tornaram escravos, então agora estava tudo perdido. E aí, quando eles estavam lá no jardim tristes, percebendo o que havia acontecido, quem aparece no jardim? Deus aparece no jardim. E Deus fala para cada um deles do que aconteceriam dali em diante. Falou para Adão e Eva que a vida seria difícil, que haveria muitos sofrimentos, que seria o trabalho difícil, que a vida seria difícil e que no final viria a morte. Ó, presta atenção aqui. Deus falou que a vida seria muito difícil e eu e você passamos por essas dificuldades. Mas também disse o seguinte, e essa é a parte de todas a mais linda, certo? Deus falou assim, ó, para a serpente. Olhando para a serpente, Deus falou assim, eu porei inimizade entre você, falando com a serpente, e a mulher. E a descendência, a sua descendência, e o descendente da mulher. O descendente da mulher, falando no singular, um filho da mulher. Eu colocarei inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência e um filho da mulher. Este filho da mulher ferirá a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falou isso. Eva, Adão estavam ali assistindo essa cena enquanto Deus falava isso para a serpente. Adão e Eva ouviram a promessa de que um filho deles viria, pisaria na cabeça da serpente, dando fim ao reinado da serpente, mas também morreria nesse mesmo ato. Quando ele pisasse na cabeça da serpente, a serpente ia morder o seu calcanhar. Só que Adão e Eva não sabiam um detalhe. Eles não sabiam uma coisa muito importante. Esse filho que morreria e viria, estava bem ali na frente deles. Era o próprio Deus que estava se oferecendo para se tornar o ser humano que ia restaurar o reino
para Adão e Eva. Você entendeu? Você entendeu que tremenda história de amor, de guerra? E nessa luta, nessa batalha, eu e você, eu e você somos, nosso coração é o campo de batalha. Todos os dias, esse anjo rebelde e Deus estão lutando por mim e por você. E só existe um jeito de vencer, é se você escolher o lado certo, é se você escolher o lado vencedor. Em Apocalipse capítulo 12, depois que o filho veio, você sabe quem é o filho, né? Que veio, pisou na cabeça da serpente, foi mordida por ela, Jesus Cristo. E depois que o filho veio, Apocalipse capítulo 12, diz assim, bastante atenção. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, o governo de Deus sendo restaurado. E a autoridade do seu Cristo. O Cristo é o filho de Eva que venceu. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, agora para sempre. Ele foi expulso. O mesmo que o acusa de dia e de noite. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e não amaram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Eu e você hoje tem a oportunidade de vencer também, certo? Eu e você hoje tem a oportunidade de ficar do lado vitorioso da maior saga do universo, da maior de todas as histórias que houve. Há um poderoso vencedor que desceu para enfrentar a batalha como homem, e há um anjo rebelde, e você tem que fazer uma escolha, tá certo? Você tem que fazer uma escolha. E eu quero orar a Deus por você, para que o seu coração decida o lado certo. Você quer orar comigo? Então vamos orar juntos? Para que Deus abençoe você. Fique de pé para orar comigo, para que você esteja do lado certo nessa batalha entre o bem e o mal. Todos os dias, todos os dias você vai ter que decidir de que lado você vai ficar. Todos os dias. Hoje eu quero convidar você a escolher o lado que venceu, tá bom? Vamos falar com Deus? Como você está, feche seus olhinhos, curve a sua fronte, em sinal de reverência a esse rei que se entregou por nós, que nos amou, que veio batalhar em nosso favor. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai Santo, muito obrigado, Senhor Deus, porque apesar de nós termos escolhido ser rebeldes, apesar de nós termos escolhido se envolver nessa rebelião do inimigo, apesar de Adão e Eva terem feito essa escolha, e nós também muitas vezes através da nossa rebeldia, e mesmo o Senhor sabendo quantas vezes nós somos rebeldes e queremos coisas ruins como se fossem boas, mesmo assim o Senhor decidiu vir neste mundo como um ser humano e passar por todas as dores e angústias de um ser humano, morrer aqui, se entregar por nós, a fim de que reconquistasse o governo deste mundo, a fim de tirar das mãos do diabo o poder e nos permitir ser livres de novo. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos concedeu essa tremenda liberdade através de Jesus Cristo. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que cada um desses meninos e meninas aqui tenham consciência de que fazem parte deste conflito entre o bem e o mal, e que possam a cada dia escolher o lado certo, escolher o lado que já venceu. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe toda esta semana. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer
Eu quero agradecer. Por favor, algum professor ou monitor naquele banco ali, do pessoal do 7º B. É você mesmo que está em pé. Por favor, diretora. Esse aí que sentou agora. Ele e o de trás, um dos gêmeos ali de trás, estavam fazendo o que não deviam. Isso. E quer mais alguém acompanhar? Quer acompanhar? É só debochar de quem eu chamei. Eu gostaria de agradecer àqueles que se comportaram bem e solicitar àqueles que infelizmente não souberam se comportar durante a pregação do pastor. Eu quero que você comece a pensar um pouquinho mais. Se fosse você falando aqui na frente, como você se sentiria se a plateia não estivesse dando atenção a você e você estivesse conversando? E a pessoa estivesse conversando, não dando a mínima para tudo aquilo que você se preparou. Imagina quando você está na sala de aula, apresentando o seu trabalho, que você levou tanto tempo preparando, levou semanas decorando a sua fala, como vocês dizem, porque não podia usar papel nem celular na hora. E chega na hora, a turma inteira fica de conversa e de barulho. Você gosta? Tanto trabalho que você teve, ninguém deu a mínima. Pois é o que alguns de vocês fizeram com o pastor aqui. Que com tanto carinho, com tanta dedicação, para todos que eu olhei.